Para mim, pode soltar as imagens de aí do jogo do 13 contra o Crack, o Matheus Barbosa trouxe, ou pelo menos havia trazido, uma certa estabilidade para a zaga do 13 que antes o 13 não vinha tendo. Se a gente for puxar, eu me comprometo para amanhã a gente trazer no Trivela, acho que o 13 não joga com a mesma zaga há uns 7 jogos. Todo jogo é uma zaga diferente. Já jogaram juntos em outros jogos. Tudo bem, mas há uma mudança. Né? Pelo jeito, os outros jogadores de volância não convencem o Adriano Souza a serem titulares como o Miquelon, por exemplo. A característica do Crack, né? Esse gol do Crack que a gente vai ver é praticamente igual ao do 13. Ele é de um time que gosta dessa bola aérea. Imagino, vocês lembram semana passada, eu vou repetir, eu gosto de recortes. Então eu vou me recortar sobre o que eu falei semana passada aqui, vocês vão lembrar. Eu disse que eu ia me dar ao trabalho... Só para embasar a sua... Há 3 jogos, foi procurar aqui as escalações do 13, que a zaga muda. 3 jogos mas já. pode Não sei se antes. a 6 é porque eu não Pode consegui antes. E pegar aquilo que aqui. se cobra, Mas aquilo que se cobrando o campeonato todo. Zaga... Para mim a zaga do 13 ainda é o camisa ponto 10 negativo. E um centroavante. O 10 não veio nem vem não mais. Vem né? mais. Não Assim, vem mais. aí parece que vai chegar essas... Parece, eu não vou dizer que é verdade. Mas tá para chegar um centroavante. Essa é a informação que eu olhei agora. E é porque trouxeram, né? O 13 está com 3 centroavantes aí. Parece que a coisa não encaixou ainda. Certo. Aí você falou no Miquelon e eu cobro direto. Se trouxe o cara como Miquelon... Olha o Bala aí. Ó, chance de perder o Bala. Poderia ter utilizado. Trouxe 4 jogadores e não utiliza como titular. Então não foram... Pronto, eu ia chegar aí. Mas vamos pontuais, né? Infelizmente. Eu vou me recortar. Eu disse que eu ia me dar o trabalho, no bom sentido, de tentar ver o jogo da forma como o Adriano vê. É uma forma peculiar, é uma forma diferente. Tem muita coisa boa, porque fazia tempo que eu não vi um técnico, pelo menos no futebol paraibano, ousado como ele é. Mas até a ousadia às vezes tem limite. Não acho que o 13 perde esse jogo por ser ousado demais. Eu fui crítico e sou, sim, a postura contra o jogo do Lagarto, principalmente. Recortes. Em outros momentos o 13 precisou dessa ousadia, como foi contra o Serra Branca. Se assim não fosse, não tinha empatado um jogo. O primeiro em que empatou em 1-1. Não teria feito jogos bons. Agora, parece que aquela maturidade que a gente viu no jogo do Sergipe, ela não voltou mais. Contra a Jacuipense, no primeiro tempo... Foi o melhor jogo do 13 para você? Para mim, ainda é o jogo do Sergipe fora o melhor jogo do 13. Maturidade, assim eu vi. Contra a Jacuipense foi bem, né? Aí tá o segundo gol. Com 3 jogadores do 13 e um só dando trabalho em meio a eles, uma falha de marcação tremenda. Aí a bola sobra e a zaga fica olhando para dizer assim, quem foi que deixou esse cara chegar aqui? Achei um pouco confuso, confusa a marcação do 13. A verdade é que o segundo tempo do 13 foi bem abaixo. E mais uma vez Agora, 13 assim, o 13 volta mal do vestiário. O 13 ele faz um gol relâmpago e toma um empate relâmpago, né? A torcida, na verdade, ele comemorava. Inclusive, a gente marcou presença, né? Como já diria alguém, na marca da exclusividade, como Márcio Rangel, na Arena Galo. Foi muito legal, rapaz. Que pena que o 13 não ganhou, mas estava lá o CEO da SPE, né? Raul Pequeno deu entrevista, João Paiva também, a diretoria, um ambiente muito aprazível. E tá de parabéns. Eu até elogiava semana passada, né? Show de bola, tá né? indo além, né? Muito do bom, óbvio. Muito bom. Esse negócio aí já deu certo, não vai dar não. Deu certo aí, parabéns ao 13 aí pela iniciativa, então fizemos esse trabalho, foi muito legal, né? Mas a questão toda em relação ao jogo em si é que, de novo, o 13 faz um bom primeiro tempo, né? Como sempre vem acontecendo, inclusive aqui embaixo no rodapé já diz tudo, né? 13 joga mal o segundo tempo e perde pro Crack fora de casa. Então o 13 fez um ótimo primeiro tempo, né? Fez assim uns 10 minutos parecidos com o que realizou na primeira etapa. Aí depois, não sei porquê, e não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que coletivamente, não é um jogador, 2 ou 3 que cai de produção, não. O time do 13 cai de produção. Porque é um time coletivo. Não é que recui. Porque é um time coletivo. Quando o coletivo vai mal, o 13 ele é irreconhecível. Quando o coletivo vai mal, ele é irreconhecível, porque ele não tem o individual. Aí o que me preocupa é o que Marques falou e porque a gente comentou quando a gente esteve junto ontem. O 13 contrata 4 jogadores. Volante, contrata lateral, contrata atacante, 2, um liberada e um centroavante.
Se contrata é porque se subentende que o time precisa. Só de peça de reposição. Esses jogadores praticamente eles não vêm jogando. Né? E para contratar 4 que não jogam, Romildo, eu trazia 2 que resolvem. Era, justamente. É melhor trazer Porque 2 da Série C. Nessa época você traz contratações que a gente diz Pontuais. cirúrgicas, pontuais. É o cara para chegar, jogar e resolver. Para compor o banco, você faz isso no começo da O temporada. Serra Branca trouxe o Dione. O Serra Branca trouxe o Dione, que não tá resolvendo lá no Serra Branca, mas é um cara que vem para resolver. É um cara que sabe bater falta, é um cara em bola parada, pode deixar com ele, organiza bem o meio campo ali. Então ele ainda não tá rendendo no Serra Branca, é verdade. Mas trouxe um cara para resolver. O 13 trouxe 4, nenhum nem mal entra no jogo, quando entra é no segundo tempo. O que eu noto assim, eu respeito, aí eu vou tentar incorporar, se me permitir, viu, Adriano? Que eu sei que você não gostou de algumas coisas que eu falei. Nada contra o CPF, é sempre a crítica, digamos, uma análise ao CNPJ, ao todo. Né? E nada contra o 13, mas o CNPJ que eu digo é o contexto geral. Mas vou tentar ver o Adriano no sentido de que ele chega no 13 desacreditado de um paraibano péssimo, né, de quase com assim, um pós-guerra, né, ali no 13, com poucas certezas, quase nenhuma certeza do que vem do paraibano, tanto que a mudança de meio time, chegada de um treinador que chega questionado, que eu perguntei a ele aqui, né, eu sei que muitas vezes o pessoal não tem coragem de perguntar porque acha que ele não vai gostar, e ele entendeu, né, tá chegando o treinador do Pombal, não, tá chegando o treinador que fez um bom trabalho no Paraná, né, que o Joba já acompanhava o trabalho dele, e que o pessoal acreditou na forma de jogar e realmente em alguns momentos se encanta, em outros, eu acho que no mínimo a gente pode questionar. Eu acho que é o nosso papel. Se não gostarem disso aí, é melhor trabalhar talvez com, sei lá, xadrez, tricô, outra coisa. Mas ele pega esse campo pós-guerra ali, cheio de buracos, destruído em algumas situações, e alguns que ali estavam e os que chegam compram uma ideia dele em pouco tempo. É tanto que a gente dizia, eu acho em algum momento aqui, Romildo, como o 13 mostrou um bom futebol em jogos de início de campeonato, que parecia que era um time que jogava junto há um bom tempo. O conjunto se sobressaía. Só que talvez em algum momento, minha visão, Adriano, a meritocracia tem que ser deixada um pouco de lado. Porque é aquele negócio assim, quem me abraçou lá atrás, eu vou morrer abraçado com eles. Estou dizendo que acabou, longe disso. O 13 tem totais condições de ir aqui meter os 3 desse time do craque. Não me mostrou nada demais esse time do craque. Organizado, mas se aproveita muito o segundo tempo do 13, que já é sintomático de queda de rendimento. Mas eu acho que se você contrata jogadores e você vê que alguma coisa não está valendo, não adianta deixar para mexer quando acabar o campeonato, que não dá para mexer mais não. Um campeonato como é a Série D, né? Que é um campeonato de tiro curto que próximo domingo decide tudo, decide sua vida, o 13. Então não pode, tem que começar a mexer nesse time para render. Ele já não rendeu no jogo aqui, no último jogo em casa. O 13 ele, do começo daquela fase de classificação para essas fases de mata-mata, né? O 13, ele perdeu para mim 2 situações que naquela época eram bem interessantes, né? A regularidade, a intensidade, praticamente você não percebeu muita mudança do primeiro para o segundo tempo. E outra coisa que eu lembro bem era que a gente enaltecia muito, né, a rodagem que era feita sem solução de continuidade. Quem entrava dava conta do recado. E agora não está acontecendo por conta de uma queda injustificável ainda na fase complementar do espetáculo. Porque ainda que mudanças tenham sido feitas, mas por algum motivo elas não surtem efeito. Porque como a queda é coletiva, não vai ser uma andorinha só que vai fazer verão. Ontem, por exemplo, ele botou Foi sábado. Foi sábado. Sábado ele botou o brinquedo, que para mim é um jogador, dá uma fumaça danada lá, mas a bola não chega mais não. No segundo tempo, Jean cai lá pelo lado direito e fica aquele buraco, tudo espaçado no meio, sabe, Eduardo, o brinquedo tem um gol, eu acho. Eduardo olhou aqui nas últimas escalações, disse mudança de zaga. O 13 leva 2 gols do craque, um gol relâmpago após o 13 sair na frente, que poderia estar, aí aconteceu, mas o segundo gol também a gente vê posicionamento da própria zaga, esse lance aí. É o gol do 13, do Marquinhos. É o gol do O Marquinhos, gol de Marquinhos, que na sequência vem aí o gol do o gol da bola parada, assim, mas aí assim, por exemplo, eu acho que o Adriano deve ter dito isso, vai dizer. O 13 faz o gol do jeito que toma o gol do jeito que faz. Então os dois erram. Olha lá o empate logo na sequência. Os dois erram na marcação porque o jogador sobe sozinho. Após aquele jogo contra o Mas aí a gente pode eliminar esses 2 gols de escanteio e discutir o resto.
Porque eu acho que um se equivale pelo outro aí. Mas Isso criou-se um clima no 13 após aquele jogo contra o Retrô, que o 13 não consegue mais manter ali uma regularidade que se tinha na primeira fase. Após aquele jogo contra o Retrô, ele pega a equipe da Juazeirense, consegue uma vitória lá. Jacuipense, né? Aliás, Jacuipense, Juazeirense foi o Serra Branca. Isso. A Jacuipense, ele consegue aquela vitória maiúscula lá fora de casa, chega no Amigão, ele não consegue apresentar um bom futebol. Se a Jacuipense fosse um pouquinho melhor, ela tinha talvez até eliminado o 13 ou ter feito um golzinho ali, dado uma fumaça no jogo, que não conseguiu. Enfim, o 13 passou de fase. Aí pega a equipe do Crack, também não apresenta um bom futebol, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo até que consegue fazer algumas jogadas, mas no segundo tempo o time do 13 se acaba em campo, que depende muito do geral. E nós tocamos várias vezes esse assunto, o que Adriano diz, a gente pode levar gol, mas a gente faz gol. Mas na hora que esse faz gol não vier, que já vimos essa situação, aí vai de frente o que diz o torcedor agora, aqui no nosso chat. Agora eu quero ver essa questão do Adriano, parece que ele está nos ouvindo sempre. Essa questão do Adriano de ser um time que faz gol. Mas se o gol não vier, aquela pergunta que a gente sempre faz. E outra observação aqui do torcedor, ele que faz conosco esse programa, ele diz o seguinte, e muito bem, é bom a gente pegar esse levantamento aqui, ele diz, o Crack ele fez 7 gols na fase de classificação e tomou 7. E fez 2 no 13 nessa partida aí do mata-mata. Aí é o sistema defensivo, né? Exatamente. O Lagarto, eu mostrava aqui durante a primeira fase, que o número de gols que o Lagarto tinha era por conta do 13, em 2 jogos. O Lagarto fez 7 gols em cima do 13. Né? O sistema defensivo do Adriano é de exposição. Embora o primeiro gol não seja isso, é uma bola parada, o 13 também acha um gol assim, mas o gol contra o Jacuipense fora, esse outro gol aí, é de pegar geralmente o time desorganizado lá atrás. Olha, um detalhe bem curioso, né? Ainda há pouco falou-se, né, sobre contratações que o 13 fez que deveriam ser cirúrgicas e pontuais, ou seja, jogador para chegar e jogar, isso infelizmente não está acontecendo, muitos somente compondo ali o elenco. Ao contrário disso, os 2 gols marcados pelo Crack no sábado lá em Catalão foram feitos por jogadores contratados pelo Crack após a primeira fase. Olha só, 2 gols, tanto do Choco, o primeiro, como do Robinho. Aliás, por falar no Choco e no Robinho, para mim são 2 entre 3 ou 4 bons jogadores do Crack. Não tem mais. O Robinho, camisa 10, muito bom jogador, articulador. O Choco é aquele centravantão mesmo, aquele tanque. Não vi muita coisa, não estou aqui para agradar a torcida do 13, para dar o alento, não. A gente está aqui dizendo o que é verdade, né? O 13 tem amplas condições, eu estou falando isso para vocês, amplas condições de reverter esse quadro, porque a vitória do Crack foi muito mais em função de erros de marcação individuais do 13, somando-se a queda de produção no segundo tempo, do que propriamente méritos da representação goiana. Agora fica uma perguntinha, rapidinho antes de você entrar nessa questão, só que você falou do Choco e do centroavante, você falou do Robinho, do Choco, camisa 10 do centroavante, é aquele que cobrava do 13, tem contratações pontuais. Esses 2 jogadores foram os que chegaram agora contratados do Crack recentemente, fizeram a partir dos 2 decidir o jogo. Então, né? Com erros ou não do setor defensivo do 13, que a gente destacou aqui, que o Eduardo foi aqui buscar as escalações, que não consegue ter uma firmeza no setor defensivo, ou pelo menos escalar um setor defensivo coerente para as partidas, né? Os 2 jogadores fizeram a diferença. Ou seja, você traz 2 jogadores, coloca ele no jogo e os 2 resolvem. O 13 traz 4 contratações. Nenhum joga. E quando joga, o cara já entra lá, passando dos 25 minutos do segundo tempo. Então fica difícil, né? Tem que entender o que quer o Adriano Souza. Agora, será que além do Adriano Souza, esse pessoal todo que está em volta do 13 não conhece a Série D? Não conhece a Série D, porque o 13 joga a Série D há alguns anos. A gente é acostumado a fazer Série D do Campeonato Brasileiro e Série D sempre foi assim. Na fase eliminatória tem que contratar um ou outro jogador para resolver. Sempre foi isso. O que é que está faltando no 13? Será que está faltando dinheiro no 13 para contratar esses 2 jogadores para resolver? É bom lembrar que a entrevista do Raul Pequeno, algumas semanas atrás, ele disse, se eu não me engano, me corrijam, que traria um jogador de nível Série B, alguma coisa assim. E até agora não veio. Mas assim, eu acho que esse jogador, pela conversa que eu escutei hoje, né, a gente vai buscar informação, a gente escuta e vai buscar informação. Pode ser que esse jogador é um jogador caro, né? Você falou em números, não sei se ele vem da Série B. Caro é não ter contratado um zagueiro quando o Vaguinho pediu há 2 anos e o 13 foi eliminado sem ter zagueiro para jogar lá em Itabaiana. Isso é caro. Isso é caro. Caro é contratar 4 jogadores que não vêm para resolver. Você contratar lá naquela onde a gente cobrava alguém, vestia a camisa 10 do 13
na Série D. O 13 não tem 10 faz tempo. Trouxe 4 jogadores para fazer a função que poderia ter resolvido com camisa 10 bom. Então isso aí muito mais caro. E não lucrar êxito na competição, aí sai muito mais caro ainda. Né? Aqui, só para Romildo entrar aqui, já está inquieto no ar, viu, Romildo? Só para o torcedor lembrar, quem avança da Paraíba na Série D? 13, 73%, é a votação do momento, Serra Branca 9%, os dois 18%, nenhum. Quer dizer, todo mundo está acreditando que ou 13 ou Serra Branca ou os dois possam avançar a próxima fase. Dá pro juiz. O que eu ia colocar é exatamente que, na minha opinião, esse jogador, né, caro, 10, etc e tal, ele poderia ter vindo nessa leva. E até poderia, em vez de 4, 2, entre os quais ele, né? Porque é muito preferível um jogador de 20 mil conto que resolva do que, né, 4 de 5, por exemplo, né? O que é que acontece? Nessas circunstâncias, esse jogador, ele vem com um negócio chamado pacote. Por quê? Porque é o que a gente não espera, porque o 3 em ação, a gente vai estar em ação também, e não vai acontecer, mas a gente tem que falar sobre a possibilidade de o 13 não passar, né, no próximo domingo. Então o jogador viria para um jogo só. Então é um pacote, né? Para vir jogar, você vai ganhar tanto. Se passar de fase, é um novo acerto, entendeu? Então é muito complicado chegar e jogar, trazer... né? Chegar e jogar, porque não é fase de grupos. Ninguém tá jogando na Série C que ainda tem 6, 7 rodadas. Chegou para aí, você travante. Porque quem me abraçou, bicho, se contratou, porque precisa. Tá aí o que eu falei agora, o reflexo do craque. Chegou os dois caras na semana, e foi resolveu. pro jogo, não foi nem no domingo, o jogo foi no sábado, os caras foram e resolveram. Tem que chegar, meu filho. Toma um banho aí agora, ali, toma um café com uma tapioca, ó, a camisa é essa, pega o teu chuteiro e vai jogar, pô. Veio agora um incentivo financeiro para o 13 conseguir o acesso. Né? Se fala um bicho aí de 300 mil reais nos bastidores do Galo. 300 mil. A vaquinha, né? A vaquinha onde está ali envolvido sócios patrimoniais, conselho, tem a dos torcedores também. Conselhos lá também, né? Conselhos, página do 13, no Instagram do 13 foi divulgado. Diretoria, enfim. Lembrando, promoção até amanhã, né? E tem promoção também. R$20 na geral. Então, novamente, né? A tendência é prorrogar. Eles não estão divulgando, mas a tendência é prorrogar, porque foi um sucesso, né? O torcedor que foi para o jogo passado, vamos ser sinceros, para mim o torcedor tem que ir. É para dar 15 mil pessoas aqui. Porque o jogo que mais precisa é esse, não era o outro. O outro estava com 3-1 que veio já na bagagem. Os outros jogos, o 13 teve uma gordura e classificou até com antecedência. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Pode ser um jogo. Agora é bom que seja o jogo da classificação. Digamos que pode ser um jogo que pode acabar. Não, o placar tá 2-1. Vamos ver se aquela questão do Adriano Souza a gente faz, a gente leva, a gente também faz. Vamos buscar o resultado agora. O que importa é o seguinte, esse é o jogo. Ele pode se tornar um jogo. Ele pode ser o jogo da classificação, mas pode ser um jogo de despedida. Então o torcedor tem que ir para lá. Agora, é bom lembrar que o torcedor que saiu do estádio no domingo retrasado saiu puto da vida. Saiu aliviado com a classificação que dá calendário para o ano que vem, mas com o futebol muito abaixo do 13, Sim. Trouxe muitos questionamentos e pé da vida porque o 13 não jogou para ganhar o jogo. Isso e mexe sim. No público? Eu não estou dizendo que tem que ser, o torcedor tem que ser movido pela necessidade do momento, que se ele quer um acesso, não pelo resultado ele tem que estar do lado do time. Agora, eu não consigo tirar nada da cabeça de ninguém. Infelizmente não é assim. Se o As duas últimas atuações do 13 trazem questionamentos. Minha gente, se a gente for pegar os cinco últimos jogos do 13, sabe qual é o retrospecto? Não parei para fazer esse levantamento. 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. 3 derrotas. Decisão, perdeu em casa. Não foi? Ou Lagarto, perdeu em casa. Decisão. Né? A decisão era um jogo atrasado, tem um empate. Né? Derrota pro Retrô. Sim. Aqui, faltou um jogo. Derrota, empate, derrota. Vitória, empate. Derrota. Nas 6 últimas. Uma vitória